Pronto, Regina. Pode Boa começar. noite a todos. Eu sou Maria Regina Ramos de Andrade e sou espírita há muito tempo, professora universitária aposentada, doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, onde também fui professora, né? Sou professora lá, só que no momento aposentada. E tenho um prazer imenso de participar desse curso com vocês e planejado pelo João, que vem nos trazendo todo esse esclarecimento a respeito da vida e da vida que se desdobra com os animais todos. Aliás, nós também somos animais, não é mesmo? Então, uma alegria muito grande. Eu trabalho no meio espírita há muito tempo, mais ou menos 50 anos, no Grupo Espírita Casa do Caminho, na Seara Bendita do Campo Belo. Já trabalhei no Grupo Noel, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e tenho colaborado com palestras em muitos outros centros espíritas também. Escrevo, colaboro atualmente na revista Seareiro, da Seara Bendita, com a coluna de Psicologia e Espiritismo, e colaborei durante muito tempo na Folha Espírita também. Então, é isso aí, um pouquinho de mim, né? Sou casada, meu marido chama-se Ricardo, sempre gostou da parte científica do espiritismo e descobriu a parte toda religiosa também do espiritismo, com a qual nós dois trabalhamos em algumas casas juntos. E tenho dois filhos, tá? Luiz Hernani, Luiz Ricardo, e dois netos, Renato e Lucas. Então, é isso aí. Ah, e tenho dado aula em alguns centros espíritas, né, também. Então é isso aí, gente. Vamos lá no nosso assunto de hoje. Ah, tem um gato aqui conosco também colaborando, viu? Dos meus filhos gatos, esta é a número 2. É a Mimi Lola, uma gatinha branca, muito bonitinha, está aqui deitada, quietinha. Se ela desfilar aqui em cima da mesa, vocês vão poder ver. Mas ela está quietinha lá no canto dela, então não vou mexer com ela por enquanto. É isso aí, gente. Vamos começar? Então, nossa aula hoje é o instinto dos animais e nós temos esses tópicos aqui aí desenvolver. Então, o que que é o instinto, né? O que é? Uma definição do livro A Gênese, de Allan Kardec, que está no capítulo 3. Tá? Nós vamos ver aqui o que Kardec escreveu nos itens 11 e 12 também. Definição que os espíritos deram para Kardec. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Agora, uma definição da biologia, gente. Atos instintivos ou comportamento instintivo são comportamentos sempre iguais, independentes da aprendizagem e que ocorrem em todos os membros da mesma espécie. Nós temos alguns exemplos nesta apresentação. Esse primeiro exemplo é um peixe, cuja dança de acasalamento é maravilhosa, é
sempre a mesma. Então, o peixe macho faz evoluções e rodeia, e lindo, para um lado, para o outro, com toda essa maravilha que ele do aspecto físico dele, né? E isto independe completamente de ter aprendido esse comportamento com outro membro da espécie. Ou seja, é algo que é absolutamente instintivo. Todos os membros da espécie ocorre da mesma maneira. Próximo. Outros exemplos de comportamentos instintivos. Nós temos aqui as aves que migram de um clima que está ficando muito frio em direção a regiões onde o clima esteja mais quente. Por exemplo, os gansos que migram lá do norte do Canadá em direção ao sul, né? E como que eles vão? Eles vão em formação, eles vão buscando aquelas colunas de ar quente que sobem da terra e planam uma boa parte do seu trajeto. Então, é muito interessante, se alimentam pouquíssimo ou quase nada nesta viagem toda que fazem, perdem muito peso e chegam, o bando todo chega lindo, onde precisa chegar, onde vão ter o alimento, onde vão poder, então, se reproduzir. Então, é um comportamento maravilhoso, totalmente instintivo das aves migratórias. Tá? Então, nós vimos até agora exemplo do peixe, das aves migratórias, e vamos ver mais também logo adiante. Próximo. Segundo a Gênese, existe uma diferença entre o instinto e a inteligência, porque a inteligência, vejam bem, ela se revela por atos que já são muito diferentes do instinto. Eles são voluntários, eles são premeditados, e acontecem de acordo com a oportunidade das circunstâncias, com os membros da espécie. Isto vai individualizando completamente o comportamento. Então, a inteligência, ela é muito diferente do que seria o instinto, tá, gente? Próximo. Novamente, ainda da Gênese, agora no item 12 do capítulo 13. A gente estava vendo o item, vimos primeiro o item 11, a definição do instinto. Tá? Então, continuando sobre instinto. É um ato maquinal, ou seja, é aquilo, né? Sempre igual, todos os membros da espécie. É instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é um ato inteligente. E o que falam os espíritos aí na Gênese? O instinto é guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Próximo. No Livro dos Espíritos, a questão 73, os espíritos respondem à pergunta que Kardec fez. Kardec perguntou: o instinto é independente da inteligência? A resposta: precisamente não é, porque o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Veja, aí nós temos um outro exemplo. Vocês estão vendo a figura? A vaca cuidando dos bezerros. Tá? Absolutamente instintivo. Tanto a questão do ter o animal, como também o cuidar dele, o lamber a placenta, o cuidar, o botar o
incentivar com o focinho o seu filhote a ficar em pé. E o comportamento instintivo também do filhote, que ele se ergue e bate com o focinho, bate com a cabeça no úbere da mãe, estimulando a descida do leite. Instintivamente ele bate e mama, abocanha a mama e puxa o leite. Então, são comportamentos instintivos também que a gente encontra em mamíferos. Tá? E mamíferos já são seres bastante inteligentes. Próximo. Outra pergunta de Kardec, que está na questão 74. Pode-se assinalar onde termina o instinto e começa a inteligência? A resposta dos espíritos, não, porque frequentemente se confundem. Mas a gente pode distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Como? O instintivo é aquilo, são sempre iguais, da mesma forma, todos os membros da espécie. E aqueles que pertencem à inteligência são livres, diferentes de indivíduo para indivíduo, de oportunidade em oportunidade, tá? E são, digamos, adaptativos, mas criativos ao mesmo tempo, tá? Próximo. O que Miramês fala? Muito interessante, que ele vai falando de que o instinto seria a inteligência em estado primitivo. E a inteligência é um instinto aprimorado. E aí ele fala aquilo que Kardec fala, né? A divisão entre um e outro é muito sutil para que a gente possa constatar, assim, diretamente com os sentidos. Aí ele diz que o instinto foi feito por Deus, é tipo um condicionamento divino para uma programação da divindade de forma a garantir a sobrevivência dos diferentes membros de uma espécie. Tá? Então, é um fator primordial, onde todas as gerações fazem a mesma coisa. Bom, gente, nós também já passamos por isso e temos ainda alguns atos instintivos. Por exemplo, o bebê humano, ele sabe mamar. Se a gente mexe na boquinha do bebê recém-nascido, ele vai buscar e vai querer fazer o movimento de sugar. Então, nós temos comportamentos instintivos também, que mantêm, então, a sobrevivência de todas as criaturas da mesma espécie. Tá? Só que a inteligência foi trazendo mudanças muito grandes na forma como os homens primitivos viviam e como os homens atuais vivem, tá? Porque a inteligência foi mudando toda essa situação. Próximo. Este quadro traz mais exemplos para nós de comportamentos instintivos. Então, nós vimos o peixe, vimos as aves migratórias, vimos a vaca, o cavalo com seus filhotes, aliás, cachorro também, gato, tudo a mesma coisa. E aqui nós temos os castores construindo as suas casas. Eles fazem diques com ramos de plantas, de árvores, e tem entrada, saída, lugar onde guardam alimento, é sempre igual. Todos os castores constroem os seus diques da mesma maneira, gente. Isso é muito interessante de observar. E embaixo vocês estão vendo exemplo de ninhos de João de Barro. Tá? O João de Barro faz a casa dele sempre do mesmo jeito, com portinha, com
um compartimento interno onde põe os ovos, outro compartimento de entrada, e é muitíssimo interessante, sempre voltada, a portinha da casa está voltada para um determinado direção, um determinado ponto cardial, se não me engano, é o norte. Tá? Então, nós temos o João de Barro, mesmo que ele esteja na cidade, construiu a casa dele em cima de um poste de eletricidade, numa estrada ou numa cidade, ou numa árvore, numa mata fechada, sempre vai ser do mesmo jeito. Todos os Joões de Barro constroem suas casas da mesma maneira, independente de aprendizagem, ou seja, comportamento instintivo. Tá? Próximo. Como é que é a formação do instinto? Aqui nós temos um trecho tirado do capítulo 4 do livro Evolução em Dois Mundos, autor espiritual André Luiz, e o psicografia do Chico Xavier. Então, como é que se forma o instinto? Então, é o que o espírito está respondendo. O princípio inteligente, estando aqui no plano terrestre, ou então estando em termos espirituais, no plano fora da Terra, ou seja, no plano astral, ele vai se modificando e vai ficando progressivamente mais complexo e vai ganhando no tempo um automatismo fisiológico, de forma que ele possa executar todas as ações necessárias para a sua manutenção de vida, preservação e renovação. Tá? Então, vai de encarnação, digamos assim, em encarnação, no plano físico, no plano extrafísico, ele vai pouco a pouco ganhando esse automatismo fisiológico, ou seja, vai se formando então o instinto. Próximo. Também da evolução em dois mundos, ainda no mesmo item, automatismo e corpo espiritual. E é desta repetição incessante dos atos indispensáveis ao próprio desenvolvimento do ser, aqui ele está falando bem claramente, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para novamente se revestir e renascer de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizagem. Aí é que o princípio espiritual incorpora todos os cabedais da inteligência que lhe brilhariam no cérebro do futuro, pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Ou seja, como é que se forma o instinto. Está entendido, gente? É desse jeito, é devagar, devagarinho, encarnando e desencarnando esse princípio espiritual, tá? Ou espírito com letra minúscula, como muitos preferem, é que o ser vai progressivamente adquirindo os comportamentos instintivos e se tornando gradativamente mais complexo, né? Cada ser. Próximo. E aqui continua o texto. A inteligência no círculo humano se segue a razão e a responsabilidade nas linhas da civilização. O que nós temos na formação do instinto? Primeiro, reflexo, pequenas coisas. Depois, na medida em que o ser vai ficando mais complexo, aí vem o instinto. Então, o instinto precede a inteligência. Ele está dizendo,
O instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência. Como? É devagarinho mesmo, na recapitulação, na transmissão incessantes dos milhares de milênios, em que o princípio espiritual lentamente foi atravessando os círculos elementares da natureza. Qual bonita imagem, né? Qual vaso vivo, de forma em forma, até se configurar no indivíduo humano, que também, por sua vez, está em trânsito para maturação sublimada no campo angélico. As imagens são muito bonitas, embora a frase está mais assim, linguagem mais culta, menos usual, mas dá para entender, não dá? Ou seja, começa o comportamento instintivo, aí vai para o comportamento inteligente, que vai pouco a pouco ficando mais complexo, e aquele ser humano vai adquirindo mais e mais um cabedal de conhecimento e de experiência que vai permitindo, então, um crescimento maior ainda da inteligência e do sentimento, e vai devagarinho até chegar num ponto mais alto da evolução que nós ainda estamos atingindo, devagar, devagarinho. Próximo. E esse quadro aqui, ó, vocês estão vendo à direita? Átomo, mineral, vegetal, animal, homem, arcanjo. Seriam as etapas diferentes pelas quais o princípio inteligente vai se tornando cada vez mais complexo e completo, tá? Dentro da natureza. Ele vai viajando por todos os reinos. E isso está no livro Evolução em Dois Mundos. E a informação que a gente teve, né, da psicografia do Chico e do Valdo, em 1958, isso é século passado, metade do século passado faz tempo, né? Do átomo até a primeira fase da animalidade, o espírito caminha em média mais de 1,5 bilhões de anos. Então, vocês pegam essa flecha da direita, do átomo até o animal, para chegar aí, a primeira fase da animalidade, tá? Digamos, seria assim, a parte de baixo da palavra animal. 1,5 bilhão de anos. Como eu disse, é devagar, devagar, devagarinho. Próximo. Aqui, ó, alguns exemplos e ainda informações do livro Evolução em Dois Mundos estão presentes nos capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 e 11 desse livro. E a figura conhecida que nós temos dos antepassados do ser humano atual. Tá? Então, toda uma evolução dentro da mesma classe de mamíferos que o ser humano vai devagarinho ganhando complexidade, e seu cérebro, tá? Vocês estão vendo em cima, cinza, tá? Então, seria a evolução também do encéfalo do ser humano, tá? Passando progressivamente a ser maior e com muito mais estruturas e complexidade, tá? E nós temos aqui exemplos de sistema nervoso se desenvolvendo em alguns seres atuais, né? Então, a esponja do mar, ela já tem células nervosas. A água-viva já tem, além de células nervosas, tem sinapses presentes no sistema nervoso, que vai ficando cada vez mais complexo, né? E os vermes, minhoca, vocês sabiam que a minhoca tem nervos?
tem 10 corações e tem um sistema circulatório? Pois é. Então, o que Deus faz nos seres, fazendo pouco a pouco ficarem mais complexos e ganhando mais estruturação do sistema nervoso e circulatório, é uma coisa maravilhosa. Próximo. E algumas coisas que tem, o molusco já tem um tipo de um rim para filtragem, né? Primitivo. Os crustáceos, siri, caranguejo, camarão, eles têm um exoesqueleto, ou seja, o esqueleto por fora, ele é macio por dentro, tá? A gente, quando come um siri, um caranguejo, então um camarão, a gente tem que tirar aquela parte que é dura de fora para atingir a carne branca de dentro. E é interessante, os peixes, vocês já viram? Eles têm o controle do corpo físico e já têm um cérebro desenvolvido. Eles andam em bando, eles fogem, eles se aproximam, eles se alimentam, encontram um ao outro, encontram onde estão seus alimentos, sabem se afastar de predadores. Tá? Então, muita complexidade já. Os anfíbios, né? Sapos, rãs, eles respiram fora d'água. Tá? Então, eles já têm pulmões, inclusive. Os répteis, eles estão fora d'água, né? Embora também possam viver na água. Crocodilo, jacaré, calango, os nossos calangos, que tem muito no Nordeste. Tá? Eles têm todos os sentidos desenvolvidos. E aí a gente chega nas aves, que já tem inteligência, já tem consciência, já tem sentimentos. Aves. E os papagaios, os psitacídeos, né, eles já são capazes de emitir a fala. Tá? Inclusive, alguns são muitíssimo inteligentes. Muito interessante. Galinha também é. Próximo. Então, está aí, resumindo, do instinto à inteligência, tudo isso que a gente viu, né? O sistema nervoso primário se desenvolvendo na esponja do mar, nos vermes, nos peixes, chegando às aves e aos mamíferos. Tá? Então, nós temos aqui o cavalo, o bebê humano, tá? É a carinha desse bebê que está olhando diretamente nos olhos da mãe. A gente percebe isso aí, né? E uma expressão já denotando a inteligência. Próximo. Aqui a gente está tendo os sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, conforme a espécie. Então, na coluna da esquerda, vocês veem crustáceo, araquida, lacraias, insetos, lamprés, peixe, tubarão, anfíbio, répteis. Tá? Então, o que ele já tem? Cada espécie, observem, vocês pegam o nome à esquerda e seguem em linha horizontal para vocês verem o que já tem de sistema nervoso, como funciona seu olfato. Uma coisa que eu não sabia: tubarão já sente o cheiro, o olfato de uma eventual presa a 1 quilômetro de distância. Tá? Como o tato teria um sonar, já tem um sistema nervoso central bastante desenvolvido. E as aves, vejam embaixo, aves. E no horizontal, ligado a ela, olha que interessante.
visão aguçada, audição, idem, tá? O tato é sensorial, as penas, né? O olfato já é aguçado e o paladar aguçado. Então, a gente vai vendo a complexidade dos seres, desde os crustáceos, indo para as aves, e próximo slide continua esse aqui, impera a evolução, a gente vê que é devagarzinho, veja uma figura direita, toda simbólica, mostrando, então, essa questão da evolução, onde, pouco a pouco, os seres vão evoluindo. E esse texto aqui é do livro Roteiro, o autor espiritual Emmanuel. Tá? Então, capítulo 5, nos círculos da matéria. Próximo. E aí, a nova fase do espírito. Nós vimos aquela tabela até as aves, e agora nós vamos entrar no reino dos mamíferos. Novamente a foto, que simbolicamente coloca as várias fases pelas quais o ser humano já passou. Muitos séculos experimentando, repetindo, aprendendo, automatizando, vivendo, revivendo, até exaustão, dedicação, paciência. E então, o então espírito, após ter começado simples e ignorante, desde quando era um ato, foi trilhando todos os estágios evolutivos, desencarnando e reencarnando, e assimilando cada fase. Aí, finalmente, segue agora para o passo mais importante, mais evoluído, que são os mamíferos. Próximo. Mamíferos, mais de 400 animais. Os selvagens, os domésticos, domesticáveis, os marinhos, baleias, golfinhos, etc. E o ser humano, tá? O homem. Então, vejam aqui o que acontece com os mamíferos. Tubo digestivo completo, separado do sistema urinário, tem bexiga urinária, pelos recobrindo o corpo, placenta para alimentar os filhotes, glândula mamária para alimentá-los após o nascimento, músculo diafragma que separa o tórax do abdômen, e um sistema nervoso bem mais desenvolvido, o sistema autônomo e outro sistema voluntário. Tá? O sistema autônomo é responsável pelas atividades reflexas. No mamífero, ele é completo, com dominação inconsciente do corpo físico. Ou seja, todo um mecanismo de sobrevivência e preservação do corpo, tá? Contra estímulos. Por exemplo, uma quentura, o animal tira a pata. Nós, seres humanos, também tiramos a mão ou o pé, o que esteja sendo, digamos, alvo de um estímulo que poderia causar dano. E com isso, então, os mamíferos podem iniciar de forma mais complexa o desenvolvimento da intelectualidade. Ou seja, sair do instinto e indo para atos inteligentes cada vez mais complexos. Próximo. Continuação das características dos mamíferos, tá bom? Meninges recobrindo o cérebro e a medula espinhal. Vocês sabiam que o nosso cérebro é todo rodeado com pele? Então, tem uma membrana logo abaixo do osso que chama-se dura mater. E
aí tem líquido no meio e recobrindo diretamente o cérebro, temos a pia mater, que chama. E essas membranas, elas seguem ao longo da coluna vertebral também, a parte do sistema nervoso autônomo que está dentro da coluna vertebral. Tem o cerebelo desenvolvido, o que permite isso? Equilíbrio, agilidade, coordenação de movimentos, tá bom? Tem glândula pineal, tem a camada cinzenta do cérebro bem desenvolvida, ou seja, tem muitos neurônios, tá? Tem toda uma complexidade do cérebro em termos de poder guardar aprendizagens, memórias, tá? E com isso sendo capaz de atos inteligentes que vêm da experiência. E uma coisa interessante que traz bastante possibilidade de evolução é que muitos animais mamíferos têm apenas um bebê por gestação. Tá? Então, vacas, baleias, golfinhos, primatas. Primatas são todos os nossos irmãos macacos e o ser humano. E o que isto traz? Uma infância e uma adolescência mais prolongadas e também uma questão social que vai acontecer no enriquecimento dessa infância com aprendizagem, com comportamento imitativo, e também vão aparecendo as diferenças individuais muitíssimo interessantes entre cada um desses seres. E no caso dos primatas e do ser humano, tem mão, menor número de dentes e grande desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. E no ser humano a gente tem aquela mão com o polegar, né, em oposição e preensil, capaz então de pegar coisas, de puxar, de movimentos muito complexos. Tá? Próximo. Ou seja, o ser humano aprendeu a dominar o corpo físico, utilizá-lo como instrumento evoluído, desde que a gente entrou na fase dos mamíferos, né? Isto, o princípio inteligente. E aí, então, ele vai desenvolvendo cada vez mais a inteligência. Antes, o início, os atos reflexos, depois o automatismo, e o que nós estamos numa fase muito interessante agora, gente. Nós estamos num outro momento do desenvolvimento da inteligência e agora do desenvolvimento consciente do amor. Pois é, próximo. O amor nos animais, gente, ele é muito interessante, porque ele é um amor como que instintivo. Eles se cuidam, eles têm um cuidar-se, têm um conviver, trocam afeto. Eles, é aquilo, o Chico nessa frase fala que eles usam os sentimentos, a comunicação deles conosco é maravilhosa. E nós estamos numa fase do desenvolvimento consciente do amor. Eu acho que é no próximo slide que tem isso. Põe para nós. Bem, aqui é uma história linda, gente, mostrando essa questão dos sentimentos nos animais. De cuidar, de lealdade, de fidelidade. Foi feito um filme no ano 2009
com o nome Hachiko, que em português ficou sempre ao seu lado, comemorando, contando a história de um cachorro, Akita, que era extremamente fiel ao seu dono. O Hachiko, que é o cachorro, teria nascido em 1923. No comecinho de 1924, ele foi adotado por esse senhor que está aqui na foto com ele, interagindo, um senhor japonês, que era professor da Universidade Imperial de Tóquio. Então, ele nasceu em 23, foi adotado no comecinho de 24, e todos os dias ele acompanhava o seu dono, que era o senhor Ueno, na estação de trem. Ele saía de casa junto com o senhor Ueno, ficava na estação de trem, e aí, quando o trem voltava trazendo o senhor Ueno, depois de um dia de trabalho na universidade, aí ele ia junto com o dono para casa. E assim foi durante 2 anos, 1924 e 1925. Só que o senhor Ueno, durante o trabalho dele lá na Universidade de Tóquio, ele teve um AVC fulminante e morreu. Não voltou para casa. Pois bem, gente, o cachorro ficou direto na estação de trem. Durante 9 anos, esse cachorro ia todo dia, ficava na estação de trem, esperava o trem, não encontrava o dono, ele continuava lá. E as pessoas foram conhecendo ele, dando alimento para ele. Ele passou a ser conhecido em toda a região como um cão fiel. Então chamavam ele de fiel Hachiko. Era mais ou menos, eu não sei a pronúncia, mas talvez Chuken Hachiko, que quer dizer cão fiel, Hachiko, Senhor lealdade, Senhor fidelidade. Tá? Então, uma história muito linda, e foi feita, vocês veem a segunda figura, é uma estátua que a população fez para o Hachiko depois que ele morreu em 1935. Ou seja, depois de passar 9 anos aguardando a chegada do dono. E a população, sensibilizada com aquele animal, fez uma estátua ali dele, que é até hoje é conhecida como Cão Fiel Hachiko. Uma história muito linda, e o Richard Gere é que encenou esse filme como o professor Ueno. Então, para a gente ter uma ideia do que é o amor instintivo, o amor do animal, que toma todo o seu comportamento, no caso do Hachiko, fez com que ele passasse a maior quantidade de anos da vida dele aguardando o seu dono. E vejam bem, depois de apenas 2 anos de convivência, naquela rotina, ele passou 9 anos da vida dele, até ele morrer em 1935, aguardando o professor Moura. Lindo, né? Pois é, filme disponível na internet, sempre ao seu lado. E vocês encontram a história também, se quiserem, com mais detalhes, no professor Google, tá? É procurar a história do cachorro Hachiko. Próximo. Amor instintivo. Observem como a ligação dos cachorros, dos gatos, e se a gente também tem uma galinha, um ganso,
eles também têm essa comunicação afetiva com a gente. O que mostra, então, que o animal ele tem o amor como algo instintivo dentro dele. Nossa fase é outra, gente. Nós desenvolvemos a inteligência. Já somos seres que nos adaptamos, criamos com as nossas diferenças individuais, com tudo isto, e nós estamos agora aprendendo conscientemente o amor, aprendendo a amar de uma forma consciente, coisa que o animal, como os mamíferos de uma forma geral, tá, já tem, aves também, mamíferos e aves, como um instinto, amor instintivo. Agora, para nós, nessa aprendizagem do desenvolvimento do amor, nós precisamos entender o que é o amor. Porque o amor, gente, é muito mais do que um sentimento. É uma série de atitudes, tá? É um cuidar-se, é lealdade, fidelidade, compaixão, fraternidade, respeito, educação, gentileza, buscar boa convivência, compreensão, equilíbrio, aprender a ouvir, aprender a calar, aprender a falar, a expressar o que sente. Tudo isto é aprendizagem de amor que nós, seres humanos, estamos fazendo agora conscientemente, a partir do que era, na nossa espécie, o comportamento instintivo, tá? O instinto do cuidar do filhote, o instinto paternal, maternal, tá? O instinto de buscar o alimento, uma série de coisas. Aí, a partir desta parte instintiva que garantiu a sobrevivência do ser humano, foi se construindo a inteligência e os comportamentos todos por escolha, tá? Consciente, premeditados, a memória servindo de base para novas aprendizagens, novas experiências, e se desenvolvendo, então, qualidades mais complexas do ser humano, tá? Da inteligência, e agora, nessa fase de desenvolvimento consciente do amor que os animais já têm instintivamente, naturalmente. Pois é. Próximo. Nós temos uma bibliografia bem interessante, então, vários livros, tá, que nós temos dentro do meio espírita, tá? E o pioneiro do pensamento e da análise dessa questão da espiritualidade nos animais. Foi o Marcel Benedetti. Marcel Benedetti nasceu em abril de 62 e faleceu em 2010, em fevereiro, 1º de fevereiro. Deixou vários livros escritos e como exemplo do respeito, do carinho, da observação dos animais, de toda essa evolução que nós temos observado, né? Estamos observando cada vez mais nos animais, nossos irmãos, tá? Como o Marcel colocou em um dos livros, todos os animais são nossos irmãos. Vale a pena ler os livros do Marcel Benedetti, pioneiro, que, afinal de contas, nos ajudou a todos a enxergar os animais numa ótica diferente. Próximo.
E uma frase do Francisco de Assis para nós: todos os seres da criação são filhos de Deus, irmãos dos homens. Deus quer que ajudemos aos animais se eles necessitam de ajuda. Toda criatura necessitada tem o mesmo direito a ser protegida. Toda. Francisco de Assis. Então é isso, gente. Jesus nos abençoe. Agora com vocês. Perguntas, observações, também quero ouvi-los. Então, pessoal, Carol, abre o seu microfone. Isso. Eu estou me recuperando, porque esse último texto assim deu uma mexida, mas estou respirando fundo, porque realmente só podia partir dele esse texto, né? Só dele, Francisco de Assis. Mas o que eu queria comentar é o seguinte: quando você falou, bom, primeiro cumprimentar que a aula é maravilhosa, mas quando você falou dos gansos, os animais nos ensinam sempre. E os gansos, eles voam numa formação de modo a poupar energia, né? Essa formação que eles vêm. E o primeiro, quando ele voa um tempo, depois, quando ele está já cansado, ele volta para o último lugar e o outro assume a posição dele. Ensina para Sim, nós o quê? Solidariedade, o comprometimento em repartir funções. Quer dizer, cada um de nós não pode deter a primazia de fazer tudo, quer dizer, a gente tem que colaborar. Eu acho que é o melhor ensinamento que a gente tira desse voo dos gansos, eu acho que é esse. e é comportamento instintivo. Veja Pois bem, é, né? É comportamento exatamente. instintivo. Os Mas, animais, assim, são aves, as aves são muito complexas e elas têm esta coisa, essa possibilidade da ligação conosco e do amor e do expressar amor. Né? Exatamente, é. Mas o que eu quero dizer é que os animais, mesmo agindo instintivamente, eles Sim, nos ensinam demais. Nós que somos soberanos, inteligentíssimos, donos do mundo, tem que aprender com os bichinhos. é, E isso para não falar dos nossos cãezinhos, gatinhos, que todo dia eles nos ensinam. Lealdade, amor incondicional. Não quer saber se você é branco, preto, amarelo, se você é rico, pobre. Ele compartilha meio pedacinho de pão e está ótimo. Eu acho que é isso. Mais uma vez, parabéns pela aula, viu? Muito é boa, isso aí. muito linda, muito Obrigada, sensível. Carol. Bem observado que você traz. E essas qualidades que você colocou, que aparecem naturalmente no animal mais evoluído, como a ave, os mamíferos, né? Nós estamos aprendendo conscientemente a desenvolver, tá? É tudo isso. Por isso, essa lição que a gente recebe dos animais. É isso aí. Muito bem, muito obrigada. O que mais, gente? Thaís, depois é Assis. Depois da Thaís é Assis. Oi, boa noite. Em primeiro lugar, gratidão, nossa, fantástico. Assisti esse filme, chorei todas as lágrimas que eu podia, que eu não Ah, podia ter. Bem, é, na verdade, era um dia que já tinha sido difícil para mim. Aí eu coloquei um filme, quando eu vi, eu falei, meu Deus, vamos lá, agora que tá aí, vamos encarar. Eu já tinha assistido uma vez e chorei tudo que podia. Falando um aham. pouco dos gansos, ainda tem mais um detalhe, né? Muito interessante e que a gente realmente precisa aprender muito com os animais. Eles fazem essa formação, eles fazem um revezamento, sem contestar quem é que está mandando, né? Que o homem é uma tristeza com isso. Aqui quem manda sou eu, né? E o interessante é que eles não deixam nenhum para trás. Então, o que está ali no começo, né, do triângulo, ele vai para trás
mas ele não é deixado para trás pelo cansaço. Os companheiros ainda auxiliam para que ele não desanime, né? Existem N coisas para se falar de cada um deles. Me emocionei bastante. Sou muito grata mesmo pela oportunidade de estar aqui. Gratidão gigante, viu? Que bom, Thaís. Obrigada pelas suas observações. Cici? Fátima, Oi, parabéns pela aula, doutora Maria Regina. Gostei muito. E só para ilustrar, eu não sei se a senhora conhece, tem uma história parecida, que é a história do Bob, da Escócia. A senhora conhece? Eu não sei se os colegas do grupo conhecem, mas é um cachorro da família Terrier, que por volta de 1850, 1858, na verdade, o dono dele morreu e ele ficou em cima do túmulo do dono por muitos, muitos anos. E nessa época, a Escócia tinha a parte alta e a parte baixa, né? E essa história começou a rodar por Edimburgo, né? Foi na cidade de Edimburgo. E as pessoas mais abonadas financeiramente, na parte alta, começaram a descer na parte baixa para ver a história do cachorro que ficava em cima do túmulo e ajudou no final, né, a Edimburgo, as famílias mais pobres, porque as famílias ricas começaram a ver como eles viviam e as necessidades que, na verdade, eles precisavam. É uma história verídica e fizeram uma estátua também do Bob, e que fica em Edimburgo. Tem um filme, mas é que é menos conhecido do que Sempre ao Seu Lado. Mas foi feito um filme, eu vou tentar localizar e coloco no grupo, que é a Ótimo. história do Bob. É muito, muito fofo a história. Muito obrigada, viu, doutora? Adorei a aula. que bom. Obrigada, Cici. Obrigada pela sua colaboração também. Mais E aí, alguém, vamos procurar pessoal? esse filme. Aham. Uhum. Mais Quem alguém? mais? Ô, doutora Maria Regina, eu gostei muito da sua aula e eu queria dizer que a gente tem um aprendizado muito longo pela frente, porque a gente precisaria ser que nem os animais menores, ou seja, ter esse amor incondicional deles e esse instinto de fidelidade, de coisa que a gente não vê hoje no ser humano. Está muito difícil. Então, a gente tem que ter uma reforma íntima para poder enxergar lá na frente. Obrigada. Começando com educação, gentileza, É, respeito, compaixão, compreensão, cuidado. É É todo muita um coisa, caminho de não? aprendizado, né? Todo um É, caminho. é, Nós ainda estamos um grãozinho ali. Por isso que o Roberto Carlos ele canta, né? Eu queria ser civilizado como os animais. Verdade. Ai, obrigada. João, Fala, Jaldir. Pergunte para a doutora. olá, boa noite a todo mundo, boa noite, doutora, que Boa aula noite. maravilhosa. Eu queria ver se eu conseguir, pudesse me explicar, se me esclarecer alguma coisa. Hoje moro em São Paulo, minha família mora nas Minas Gerais, então na casa do meu pai sempre coloca aquelas cabacinhas para os canarinhos chocarem. E uma vez aconteceu de um lagarto entrar lá enquanto a canarinha estava chocando, catando bichinho para levar para os filhotes, e, e o lagarto comeu ela. A gente tentou socorrer, mas foi muito rápido. E a gente via o casal levando comida para os filhotes, tanto o macho e a fêmea, eles tratam. Assim que o canário macho percebeu que ela sumiu, ele abandonou o ninho e os filhotes morreu. O que acontece com relação a isso? O canário macho não estava ainda desenvolvido nesse sentido do cuidar. O instinto do cuidar estava mais expressivo na fêmea, Na fêmea. naquela Ah, espécie. tá. Até É, pode ser que ela seja mais velha que ele, com experiência mais nova também, né?
Pois é, porque a gente observa em alguns dos animais que mesmo a fêmea, ela abandona os filhotes, tá? E O os meu pai, filhotes precisando ser cuidados ou pelo ser humano ou por outro animal, sabe? o meu pai, na criação de gado, meu pai sempre cuidou, e havia casos assim que eu acredito que é depressão pós-parto, que várias vacas abandonou os seus filhotes. E aconteceu recentemente, até mandei foto para o João, que uma porca pariu e abandonou um porquinho. Minha irmã cuida dele até hoje. E ele, como ele foi criado no meio dos cachorros, ele se sente um cachorro hoje. Ele corre, brinca, quer ir é, campear o gado, fazer coisas assim. Mas, agora, essa Bonitinho. aula maravilhosa me fez entender muitas coisas boas. Parabéns, doutora. Boa noite para Obrigada. todos. E você levantou para a gente a questão da individualização que o ser vai ter. Então, a gente observa nos animais superiores, né, tanto nos mamíferos como nas aves e no ser humano, uma individualização de personalidade. Então, a gente Exato. vai ver que cada indivíduo é um, e o comportamento inteligente ele vai acontecendo desta forma individual, são escolhas próprias que vão Exatamente. surgindo, né, sabe, das aves, dos mamíferos, todos. É essa coisa É, muito linda da criação é divina, lindo. Nossa, criação maravilhosa de Deus. Muito né? obrigado, doutora. Deus abençoe. Boa noite. Amém, amém. Para você também. Pessoal, Obrigado. vamos lá, mais alguém? Temos Quem ainda. mais, gente? Quero ouvir vocês. Vamos ouvir! Doutora, Sim, é, Eliana. Eliane, é, a aula realmente é uma aula de muita emoção e sensibilização, além da nossa reflexão. Sim, que bom. Foi uma aula bem, bem impactante. Eu queria perguntar à senhora o seguinte: o princípio inteligente, ele já existe no animal, só que ele não tem a razão, é isso, certo? O Ele princípio inteligente ele vai se desenvolvendo pouco a pouco. desenvolvendo lentamente, de acordo até com o processo evolutivo do próprio animal, certo? Que ele vai, talvez, no processo evolutivo, ele vai mudando de tipo de animal, né? Agora, eu sinto e senti na sua aula que a inteligência, ele ainda não tem a razão, não tem o pensamento. E o que eu sinto que às vezes difere de nós é que nós estamos agora numa época, né, numa geração onde os olhos para os animais, a consciência nossa para os animais é diferente de muitos séculos atrás e anos atrás, aonde eu sinto que a gente tendo que aprender com eles, usar menos o pensamento para sentir e mais o sentimento para pensar. É isso. Não sei se eu me fiz entender. Não sei se Eles eu me fiz estimulam o nosso sentimento, a nossa exatamente. ternura, o nosso cuidado e a empatia, tá? Eles são maravilhosos. Criar um animal, ter a companhia de um animal é extremamente enriquecedor na nossa vida. Desde a convivência com uma criança até conosco, mais velhos, tá? Então, o animal troca com a gente e nos permite exercitar, né? Mais amor,
mais respeito, mais acolhimento, tudo isso que a gente está aprendendo, né? E Como as menos dimensões do amor. racionalidade, né? Menos racionalidade, porque eu também assisti o filme e eu vejo assim, aquele sentimento é um sentimento que o homem precisa resgatar ou aprender, né? É, Porque aprender conscientemente. conscientemente, né? Trazer esse sentimento para a nossa consciência e usar menos a razão disparada, né? De preconceitos, de julgamentos, que a gente utiliza mais. Então, a sua aula mexeu muito comigo e é muito enriquecedora e eu tenho muita gratidão. Obrigada, querida. Obrigada, Eliana. Deus te abençoe. Mais Tudo bem. alguém? Bom, pessoal, tem mais uns 5 minutinhos. Eu tô num telefone, só é grande, é um tablet, mas eu só vejo uma pessoa por vez, eu não vejo todo mundo. Eu acho que você Tem. tem que apertar em cima onde está uma pessoa por vez. Tem uns Ah, quadradinhos. alterar. Aperta isso. Agora eu estou vendo todo mundo. Que bom, isso é ótimo. Que bom, que bom, que bom. Mais Ah, alguém quer fazer pergunta, quer contar história? isso tem tanta gente. Nós estamos Ah, aqui Doutora com Regina, 43 quero ouvir assistindo você. vocês. doutora Regina, eu queria fazer só uma pergunta, né? Primeiro, agradeço a sua aula, foi magnífica. Então, como que explica algumas situações que os animais eles conseguem ter a capacidade de perceber que, no caso o cachorro, que o dono está chegando, mesmo com uma distância de quilômetros, sabe? É uma coisa assim que se fala, é espiritual, porque não dá para explicar como é o grau de evolução deles, de ter o sentimento que o dono está chegando, sem que uma explicação lógica, assim. Olha, a explicação tem um livro sobre isso escrito por um autor estrangeiro, Robert cujo Sheldrake. nome Robert isso, Sheldrake. Uhum. Sheldrake, que fala os animais sentem quando seus donos estão chegando. E o que tem? Ele fala que os animais eles têm a percepção sensorial, como nós seres humanos temos também. Só que alguns têm isso muito desenvolvido, outros têm menos desenvolvido, tá? Mas todos temos esse potencial que está se desenvolvendo na espécie. E os animais têm isso, os cachorros, os gatos, eles sentem quando seus donos estão chegando. Então, o Sheldrake, ele fez pesquisa do que seria, se é a voz, se é o cheiro, o que que é, e, mas percebeu que independente da distância, da proximidade, o animal sentia. E não era uma questão de rotina, ele sabia, simplesmente sabia quando seu dono estava chegando. Então, seria algo parte do instinto que teria a ver com essa percepção sensorial. Nós também estamos resgatando a percepção sensorial de uma forma consciente na nossa espécie, tá? Então, aqui no Brasil, a gente chama a percepção sensorial pessoas dotadas de experiência de percepção sensorial, nós chamamos médiums, tá? Aquela pessoa que tem a capacidade, em alguma medida, de sentir, de perceber coisas de um plano invisível para a grande maioria. E o Perfeito. animal tem, tá? Essa, Respondi? perfeito, gostei da sua resposta. Parabéns. Parabéns pela Tá. aula, viu? Adorei. Obrigada, querida. Obrigada. Eu que agradeço.
Obrigado, Que Carlos. mais? Mais Estou alguém? vendo tanta carinha aí, tanta gente, e eu gostaria de ouvir mais gente. Tem muita gente que eu só vejo o nome, mas não estou Aham. vendo a pessoa, que estão guardadinhos, com a câmera desligada. Mas uma frequência grande, João. É, Muito bom, muito bom, viu? muito bom. Uhum. Muito bom. Bastante gente. Ó, seu Santos Lopes está em Portugal. Olha lá, ele levantou a mãozinha ali, tá vendo? Ah, Ele é em Portugal. ótimo. Tem a Sônia, que hoje ela não entrou, era da Austrália, não lembro, acho que Austrália. Austrália. Austrália, da Austrália, muita gente fora. Tem a Carla, que é dos Estados Unidos, que ela não está também hoje. Sim, Tem muita que gente, coisa boa. verdade. E de Portugal a gente está com 4 horas de diferença. É Ah, verdade. senhor Santos Lopes já é Este, 1 hora da manhã. este já é o meu quarto semestre. Olha só, ele não falta, viu? Muito bom. Continuo a gostar de estar aqui, de aprender. Gosto muito de animais. Espero vir a gostar mais numa próxima oportunidade, porque esta já está muito, muito, muito avançada. Mas vai armazenando, viu? Isso aí não se perde, pode ficar sossegado. Ai, pessoal, muito bom, Regina, agradecido, vocês todos maravilhosos. Não saiam, fiquem aí ainda, que eu vou pedir para nossa querida a Carol, né, fazer as vibrações. Uhum. Aí depois a Carol chama a nossa querida Thaís. Aí antes de encerrar, vou passar um videozinho para vocês chorarem um pouco. Ah, Mas, bom. Chorarem de amor. mas, tá bom. Antes de fazer as vibrações, contar para a doutora Regina que eu não tive até hoje coragem de assistir o filme do Hachiko. Não, eu já chorei só de ver o trailer. Agora imagine, ia desidratar, então é melhor não assistir. Vamos lá, gente, vamos agradecer todo ensinamento, principalmente em nível de emoção, que nós recebemos na aula de hoje. Vamos aprendendo com os nossos irmãozinhos o amor incondicional. Em agradecimento, vamos levando os nossos melhores sentimentos ao plano espiritual sob a forma de vibrações. Então, vamos vibrando uma luz azul, intensa, brilhante, e essa luz sobe ao espaço e leva a paz e harmonia a todo o universo, a todos os mundos. Ela envolve o nosso planeta Terra nessa paz, sendo derramada especialmente por todos os países, povos, nações, onde haja sofrimento, seja por guerras, por catástrofes naturais, onde haja fome, sede, frio ou calor intensos, onde haja desabrigo, onde haja desalento, desesperança. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, envolvendo o coração e a mente de cada irmão que aqui habita. Vamos envolvendo também nessa luz de paz todos os governantes mundiais, todos os governantes do nosso país, para que sejam intuídos a governar com justiça, deixando de lado suas convicções pessoais, pensando única e exclusivamente nos seus governados. Vibramos agora por toda a natureza, pedindo que seja purificado o ar que respiramos, as águas, as florestas, matas, cerrados sejam preservadas. Vibramos por todos os animais, onde quer que eles habitem, que sejam respeitados, mantidos em seus habitats, com sua alimentação própria. Vamos pedindo também uma vibração muito intensa, para que seja abolido do coração humano toda prática desportiva que importe no sofrimento dos nossos animais. Vibramos pelos animaizinhos domésticos,
aqueles que se encontram em nossos lares, sob nossa tutela, e aqueles que se encontram pelas ruas, carentes de proteção e amparo. Neste momento, vamos vibrando especialmente por todos os animaizinhos que constam do nosso grupo de WhatsApp, por seus tutores, por aqueles que constam das listas de vibrações em todos os centros, que eles possam ser amparados, protegidos, que possam ser curados física e espiritualmente. Vibramos também agora pedindo de seus tutores, que nessas águas sejam colocados os medicamentos, as energias necessárias ao equilíbrio físico, mental e espiritual. Vibramos agora por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos por todos os profissionais de saúde e de atividades essenciais. Vibramos por todas as religiões e filosofias que se reúnem para a prática do bem. Vibramos pelos centros espíritas, por todas as casas espíritas aqui representadas. Vibramos por todos os lares do mundo, especialmente aqueles em desarmonia, pedindo humildemente a Jesus que venha às nossas casas e, com sua passagem, tudo se ilumine e se harmoniza. Vibramos pelos nossos irmãos em situação de rua, pela velhice, infância desamparadas. Vibramos por todos os encarcerados, pelos vícios ou aqueles que se encontram nas instituições prisionais. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Vibramos por todos os desencarnados, por sua amorosa acolhida na espiritualidade e seu encaminhamento aos locais de refazimento. Vibramos pelo umbral, pelas trevas, pelo vale dos suicidas, pedindo à nossa Mãe Santíssima que envie seus legionários para resgate daqueles que já aceitaram a luz do Mestre Jesus. E aqueles que não conseguem vê-la, que possam ser por ela tocados, aceitando a ajuda que lhes é oferecida. Neste momento, humildemente pedimos uma vibração para cada um de nós, tão pequeninos que somos, tão carentes da misericórdia do Pai. Que tenhamos toda a sustentação, amparo, saúde, equilíbrio do corpo, do espírito, força, coragem, fé, perseverança, para continuarmos trilhando os ensinamentos de Jesus. E agora, para a Thaís, para a prece final. Thaís, abre seu microfone. Opa, eu cliquei 2 vezes. Vamos dando continuidade e vamos agradecendo a toda a equipe do plano espiritual aqui presente, para que chegue as bênçãos a cada localidade, a cada cidade, que cada um de nós esteja, e que possam ser abençoados aqueles que estão no plano físico e no plano espiritual, a todos aqueles que não puderam, por qualquer motivo, participar da aula de hoje, que possam chegar às melhores vibrações também. E, completando as vibrações, peço humildemente pelos animais dos locais que sofreram algumas catástrofes físicas do planeta, que eles possam ser socorridos, que eles possam ficar bem, eles e seus tutores, dentro da medida do possível. Vamos agradecendo pela magnífica aula, para que cada um de nós leve um pouquinho de tudo que aprendeu para aplicar no seu dia a dia. E para encerrar, uma aula tão grandiosa, só mesmo com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz aos que procuram a verdade, onde no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao filho, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber dessa fonte de bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas se secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso, de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim seja. Vamos a um vídeo assim curto, para a gente ver a bondade dos animais. É isso aí. Tá legal. Ai, que filme lindo. Dá vontade de ficar vendo É mais. verdade. Esses vídeos do TikTok é curto. Toda semana eu faço uma diferente. As cachorrentas estão protestando, tá? Não, então, assim, semana que vem eu vou fazer cada semana eu faço um Lavrei diferente. meu protesto agora. Mas tá lindo, tá lindo. Todos eles merecem, todos os animais merecem o céu. Não sou eu que estou dizendo, é o Marcel Benedetti que falou. Beijo para todo mundo, Beijo a gente. todos. Aí eu